Quem sou desse outro que não sabe não, o que aconteceu? Falta ali uma descentralização nas comunidades. Quem diria que você não sabe? Aqui tem mais. Depois tu abre. agora eu tô cansada de falar do sistema de nas reuniões. Ah, é? Não, eu tô escrevendo por mim. Nossa, mano. Isso é virtual. Não, mas aqui, ó. Não, jacaré. Essa aqui que eu dou fogo. Planejamento de cada um pessoal. Convivência com as comunidades. Convivência? Convivência não. Dentro da pastora. Não. Só conhecer. 25 a gente chega Aí pode saber. Ele tá subindo intencionalmente. Setembro? Isso, mobilização pela regularização dos territórios quilombolas. Aqui em maio. Estamos avaliando nossas ações, a proposta de nossas ações. Que encerramento, bicho. Para aí, Marquinhos. Para, Marquinhos. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Nós vamos avaliar a nossa proposta de ação para ver o que a gente avançou, quais foram as nossas facilidades e dificuldades dentro da nossa proposta, do que a gente tinha proposto para realizar, quais foram as ações que a gente realizou e qual é o nosso direcionamento para 2008. Olha o mar! Às 10 horas da noite a gente não sai daqui dessa sala. Cadeira quando O que é que vocês estão fazendo aqui nessa roda assim? É, O que é que vocês estão fazendo? essa roda aqui é o nosso grupo de trabalho de terra. Vai discutir o que e fazer o quê? Aqui é Marcília Gico. O que é que mesmo que a gente vai discutir nesse grupo? E as ações feitas, os resultados e o planejamento do ano seguinte. Ô Marcinho, É a sua boiadinha, é? esqueça. Aqui a gente estamos preocupados com o próprio planejamento do ano, as atividades a colocar em ação e as resoluções a iniciar no mês de janeiro de 2008. Eu acho que a gente poderia observar. Se tivesse aqui, levar. Eu vou numerar aqui. Dava pra nós ter muito tempo. Depois do que eu faço as coisas. Cadê esse? Eu ia pegar na folha, só que eu não levantei. Aí eu me liguei, Maria fez igual. Quando doido pra pegar ele, aí quando ele tava Tinha uma ação massa do governo. 2007, acho que foi isso. você já Deve ter sido isso. Pronto. 12 reuniões. 17, se eu não estou enganado, foi 17. 7 foi a primeira não foi isso. Ô Senildo, tem aqui, Não toma! foi. O que é, Márcia? Dificuldade, né? Dificuldades. O que tu tá fazendo, hein, Mazé? O que tu tá fazendo? Eu escrevendo E? de avaliação da comissão, especificamente na questão da comunicação entre as comunidades. Fala o que mais ou menos? Essa avaliação.
Essa avaliação, ela mostra, né, os passos e os avanços e as dificuldades que a comissão tem durante o período da comissão. O que é que ele está fazendo? Nada. Ó, eu vou te dar um cascudo que sai. A função do núcleo. Para que é que ele existe? Por quê? Foi refeito uma nova função e colocado. Né? E a partir daí foi refeita rediscutidas as atividades daquele núcleo. Inclusive, uma das atividades do núcleo de organização foi a formação que teve com dignidade, né? Sobre a legislação comunitária. Foi puxado por esse núcleo aqui. E aí, a partir daí, ele não, fiquei no núcleo. Agora, não sei se tem outra discussão, mas não como participei. Não, a última reunião que você não estava foi o seguinte, e ficou deliberado o seguinte, quem é do núcleo de organização, ficou deliberado de assinar documento, para mandar mais para onde, qualquer documento que fizesse o núcleo de organização, geralmente como o núcleo de organização que arquiva, que não sei o quê, o núcleo de organização fizesse e digitasse e assinasse para enviar. Como assim? Agora. Aqui agora, Esse momentinho. estamos fazendo o levantamento das dificuldades enfrentadas pelo núcleo de organização. Em relação às atividades planejadas para o núcleo. Durante o ano. Durante o ano de 2007. E também estamos fazendo o levantamento dos resultados, que gerou, das ações realizadas. E estamos elencando orientações para a construção do plano para o ano. Em relação a essa história aí de assinar esse documento, eu acho, porque assim, ficou, no meu entendimento, naquela reunião lá de TIG, né, ficou bem explícito o que era a função do núcleo, que não era... Ficou escrito. E não está aqui. Aí agora já foi rediscutido que é eu não escola. Se for listar, se for para mim estar nesse núcleo, para dar a função, se assinar documento, digitar documento, que todo mundo faz, primeiro eu não quero para isso. E eu não quero estar nesse núcleo. Agora se for para pensar, né, uma política de estrutura da organização, de fortalecer, aí tudo bem, né? Eu acho que eu tenho o condições de contribuir e estar nesse núcleo. Se não, eu faço outra coisa. Porque se for para isso, eu acho que o núcleo, ficou lá bem escrito que o núcleo não existe para isso. Foi, o núcleo existiu para isso. Só que como cada encontro da comissão, como o aniversário, sempre há aquelas coisas que faz, que não faz. Já para filmar aí, governadores, empresas. Falta também, assim, falta de dados reais das possibilidades para o núcleo trabalhar, também não tem isso para fazer. Sim, e o outro, assim, que foi uma dificuldade maior ainda, foi do núcleo estar sempre presente, né, assim, porque tinha eu, Denilson, Kátia e Fabrício. Mas Kátia nunca mais veio, Denilson só foi uma vez, que foi lá para a povoação de São Lourenço. Tatiana, tu falou? E Tati, que foi só uma vez também, né, que foi lá em Tigre. Sim, e aí Fabrício também só foi uma vez, que foi lá para Quilombo, assim. Foi Quilombo, né, Gazeira, ponto. Não teve assim, aí ficou o núcleo meio que quebrado, né, porque geralmente só ia eu mais para as ações, né? Aí o que gerou? Aí foi gerado os panfletos, né, assim, que foi até o panfleto foi, aí não foi especificamente a comissão, né, foi junto o núcleo de comunicação, foi a comissão e aí com algumas coisas que já tinham sido feitas também lá na Engazeira, no primeiro encontro. Então, aí filmagens de algumas comunidades através da equipe do Crioulas Vídeo, assim, que é o que vai gerar o documentário das comunidades quilombolas do estado de Pernambuco, né? Assim, e aí eu queria até informar que através do dinheiro do Bolsa Família foi destinado o dinheiro para comprar mais material, para que a gente possa se deslocar também para poder ir para outras comunidades, assim, aí especificamente para o sertão, porque o projeto é mais voltado para o sertão e a gente já tinha pego algumas imagens lá em Tigre, em Quilombo. Em Quilombo
e lá em Angico, assim. E aí já tem que gerou da pessoal que foi do Bolsa Família também, do projeto que era para aqui pro sertão. Assim, para que possa, pelo menos em cada associação, ter uma, para que o pessoal saiba o que é a comissão e qual o objetivo da comissão. No mês de janeiro a gente também está com uma oficina que é chamada Tancalé, que é na Liga Urubabã. Peraí. Contar para todo mundo, nós vamos dar uma oficina lá em Triunfo, no cruzamento da comunidade quilombola. E a gente está numa maior correria para poder fazer isso. Que aí, no caso, não é a comissão de juventude, comissão de comunicação, mais especificamente a equipe do Crioulos Vídeos. O outro, ampliação e permanência das pessoas no núcleo de comunicação, né? Assim, para que fortaleça mais as ações dentro do núcleo de comunicação, assim, e aí quem sabe também até os outros núcleos poder contribuir. Por exemplo, se vai fazer uma ação, poder contar para a gente, para que a gente possa fazer alguma articulação, e aí inclusive através de Pompeia, né, que é o negócio da QCC, mas que a gente pode estar utilizando para além do audiovisual, a forma escrita, enfim, alguns elementos que a gente pode estar utilizando de comunicação para que as pessoas até tenham, assim, a gente fala muito em comunicação, mas há casos que a gente não sabe nem o que é comunicação, né, assim, e aí para que a gente possa estar fazendo isso. E se alguma pessoa tiver algo a acrescentar mais, fica à vontade, que eu já até... Facilidades e dificuldades. Facilidade. A única coisa que o grupo achou que foi fácil, que foi uma facilidade, foi a parceria do CCLF, tanto disponibilizando o espaço, o telefone, o computador, tudo, como na assessoria. Foi a única coisa que teve facilidade, que facilitou o trabalho do grupo. Dificuldade, falta de apoio financeiro, tempo, morosidade do INCRA, desconhecimento da situação dos quilômetros, não tem conhecimento como está a situação de terra. A gente sabe que titulado mesmo, né? Problemas tem. Mas aí para saber como que tá cada um a gente não sabe. E o tempo é porque cada pessoa tem sua vida particular, tem suas coisas para fazer, e aí tem que conciliar um com o outro para reunir todo mundo numa data só, fica difícil. Resultados. Resultado, a gente só tem como resultado que a gente acha a reunião com o INCRA, lá no dia 7, a demarcação de Castanhinho, que foi sucessiva a isso e devido à pressão que foi feita lá, e as visitas a Timbó também, que foi decorrente daquela reunião lá no dia 7. O que a gente quer para 2008? Reunião com o INCRA de Recife em janeiro, investimentos, quer arrumar parceiros que investam no núcleo, formação do núcleo, ou seja, formação para os componentes do núcleo, mobilização, a questão de ocupar novamente o INCRA, tanto o INCRA aqui de Petrolina, quanto o INCRA lá de Recife. Rediscutir, aprofundar o fortalecimento do núcleo e visitas às comunidades com dificuldades, que aí acho que a gente vai fazer um tour pelo Pernambuco. Além da visita a Timbó, a gente não colocou na reunião à tarde, mas aqui em Conceição também está iniciando, já foram iniciados os trabalhos com o INCRA. E aí também teve como resultado mais duas reuniões, quer dizer, mais uma reunião com o INCRA, em que de lá saiu o encaminhamento de agendar um encontro com os representantes da comissão da região do Agreste com o INCRA, justamente para o INCRA dizer, porque a gente fez uma pressão no sentido de querer saber como andam os processos, né? E é justamente para o INCRA repassar como é que anda, como é que está a situação dos processos naquela jurisdição do INCRA de Petrolina. E também ficou de haver uma reunião com o superintendente de Petrolina, da SR-29, com os representantes da comissão dessa região aqui do sertão,
né, para fazer a mesma coisa, repassar a situação dos processos. Não, organização. Então, assim, eu falar de mim e pedir permissão. Que assim, eu estou nesse grupo de organização porque, não sei porquê, na verdade. Não, em Tigre, eu fiquei substituindo Givânia, né? A Givânia era desse grupo de organização. E o grupo estava menor naquele dia lá e eu fiquei nesse grupo. Só que assim, na verdade, eu me identifico muito com a educação. Eu vivo a educação, trabalho com a educação e tudo. E eu não sei como é, porque assim, a gente percebe que há muita indefinição ainda em relação a ser de um núcleo, ser de outro. E eu queria muito estar em educação. Eu acho que eu contribuo mais em educação do que em organização. Mas até agora eu estou aqui. Mas se isso todo mundo achar que pode, que deve e tal, né? Eu não vou, né? Então, eu escutar aí, tá pulando de núcleo, então não sei o quê. Mas assim, é por conta dessa reflexão que eu faço, não sei se as pessoas acham isso, né? Que vê o meu trabalho, que tem acompanhado, então, em relação a isso. Depois isso pode até estar falando. A dificuldade que a gente, assim, no pouco tempo que eu tive, a gente pôde perceber, foi a dúvida em relação ao papel do núcleo, né? Então, assim, tinha muita dúvida, que danado para que existe esse núcleo, né? Não, para escrever carta, assinar não sei o que, eu disse logo, eu mesmo não quero estar nesse núcleo. Primeiro que eu não, se for, a função for essa, o papel for esse, eu não tenho tempo de disponibilidade para estar assinando, assinar nem tanto, mas para estar digitando o que vem dos outros grupos, então estar passando pelos olhos da gente o que vem de lá ou não. Então acho que esse não é o papel desse núcleo. E foi rediscutido isso no encontro de Tigre. Outra dificuldade foi a falta de participação do núcleo, de algumas pessoas, né, nas reuniões. Né? Eu acho que teve alguns outros núcleos que tiveram essa dificuldade. As pessoas estão lá, o nome, né, no papel, mas na prática não atua dentro de cada núcleo. Facilidade foi assim, uma das, talvez tenha mais, depois pode ser complementado. A partir da definição do papel do núcleo, ficou mais fácil planejar as atividades, né, do núcleo. Então, tinha um monte de atividade que não era do núcleo, que a gente avaliou que não era, e a partir da gente dizer, não, o papel do núcleo é esse, então ficou mais fácil a gente ver que atividade era que a gente, né, qual era a nossa atuação realmente. Resultados. Maior politização dos quilombolas, né, que eu vou encontrar agora com a Dignitas, né, os advogados, foi das atividades. Intervenção mais qualificada nas discussões. Definição do papel da comissão. Aliás, desculpa, da comissão não, do núcleo. Foi alguns resultados. E as orientações para 2008. Continuidade no processo de formação política. Então, assim, a função do núcleo, o papel do núcleo é fortalecer politicamente a comissão. Né? Então, assim, esse eu acho que é uma das atividades, das ações principais desse núcleo, é estar trabalhando na questão da formação política, né, dos quilombolas, né? Tanto de quem está na comissão quanto de quem está lá na base, né? Tem esse papel. Estimular os participantes e as participantes da comissão a replicar os conhecimentos e informações na base. Definir critérios para a participação dos componentes na comissão. Quem é realmente que vai estar na comissão? Quem é que precisa estar? Qual o perfil das pessoas que devem estar na comissão? Né? Participar dessa comissão. Acho que assim foi colocado em várias reuniões, mas não foi realmente definido ainda o momento assim para definir essa composição, como é, quem é essa pessoa que deve estar ou não na comissão. E mobilizar, sensibilizar novas parcerias para a comissão. Aqui é para a comissão estadual mesmo. Então, acho que é isso é o que a gente pensa. São 4 pontos, mas pontos muito grandes que a gente pensa que sejam metas para 2008. Okay? Palmas. Acresce. Márcia, eu acho que um dos pensamentos, e aí vocês teriam o apoio de todos os grupos, seria a realização, uma projeção aí, por exemplo, a realização do 4º encontro de comunidade quilombola. Eu não sei se é 1 ou se é 2 em 1. Mas uma coisa que a gente tem feito muito e que tem sido com muita dificuldade são as articulações para que as atividades venham a acontecer.
Condições, infraestrutura financeira mesmo. E aí, nisso tem a facilidade que a gente tem encontrado, graças a Deus, o apoio do CCLF na parceria. Eu acho que isso a gente esqueceu de colocar em dificuldade e facilidade. Paulo Freire está no sangue. Educação. O núcleo de educação é composto por eu, Pedro, Aldemar, Márcia, Bia, Chico, professora Valdecina, curso dos cavalos, professor Adriano, Figueira, tinham Dadá, professora Dadá e Dona Fátima. Mas hoje aqui só então, olha, veja bem, o núcleo de educação... Estou esquecendo em Holanda. Não é educação. Yolanda queria ser educação, mas a educação deixou. Não. Ok. O pessoal da educação não tem isso, não. Vamos lá. A educação da educação tem. Agora lá, agora. Tá vendo bem? Depois, na hora do debate, a gente fica essas Olha, nós temos umas propostas e dentro dessas propostas, as facilidades que a gente pôde perceber foi a disposição dos membros do núcleo, né, que eles estiveram sempre dispostos, e a contribuição do nosso parceiro, o Centro de Cultura Luiz Freire, que nos ajuda e nos auxilia. Agora, também tivemos algumas dificuldades, porque um dos nossos objetivos era uma discussão com o governo, né? Ali nós colocamos ele concretizado como Secretaria de Educação. E a dificuldade foi justamente o entrave burocrático com essa secretaria. A Secretaria de Educação, ela entrava alguns processos que tem algumas coisas que as comunidades quilombolas não são culpadas e está na mesa, como se fosse como um entrave, né? Então isso dificultou muito, é burocracia pura, como por exemplo essa questão de ter matrícula, que muita gente diz que é para o povo do núcleo de educação que não quer, não. É o problema da matrícula do Estado. Outra foi a indisposição das escolas. Todos os membros em liberar esses professores. Todos os membros do núcleo de educação são professores, portanto lotados em uma dessas escolas aí espalhadas pelo estado de Pernambuco. Os gestores dessas escolas, eles têm uma pré-indisposição em liberar esses professores, porque tem que se garantir 200 dias letivos para os alunos daquelas escolas. É claro que nós não estamos aqui tirando o direito de cada um, né? Mas se pode pensar em, por exemplo, quando eu saio, eu deixo um substituto, pago do meu bolso e deixo um substituto para dar aula no meu lugar. É claro que não é a mesma coisa, mas eu também preciso estar fazendo esse trabalho. E a SEDUC não garante isso. Você quer vir, pague do seu bolso. Pague do seu bolso. A SEDUC não garante o financiamento para um substituto. Acho ridículo. É horrível. E ainda lá no estado, eles são tão frios que eles chamam a gente por um número, que é o número da matrícula. Os resultados. Diante de todas essas dificuldades, mas a gente foi à luta também, como brasileiro, professor, existe nunca. E obtivemos alguns êxitos. Por exemplo, o censo educacional, que a gente bateu o martelo agora em dezembro, graças a Deus está pronto, ele só vai vir para as comunidades, para mapear a situação da educação das comunidades, e tenho certeza que vai gerar outros frutos, outras discussões e outros produtos. Há que se diga que esse censo ele vem sendo discutido desde julho. Desde julho. A formação do instrumento do censo. De julho a dezembro, nós estamos discutindo com a Secretaria de Educação, especificamente do campo. A participação de um membro no Comitê de Educação do Campo, um membro da comissão, um membro do Núcleo de Educação participa do Comitê de Educação do Campo do Estado de Pernambuco. E a realização de um diagnóstico das turmas quilombolas dos Saberes da Terra. O Núcleo de Educação tomou conhecimento da situação que estava as turmas de Saberes quilombola, propôs uma formação específica, que está aqui, ó, formação específica quilombola dos Saberes da Terra. Nessa formação foi feito um diagnóstico da situação pedagógica, da situação das estratégias pedagógicas que o projeto demanda, e o Núcleo dos Saberes da Terra também estava presente aí.
E a conquista de parceiros para apoio das ações de educação quilombola, o Projeto SAVE. Nós conseguimos aí um parceiro que está disposto a nos ajudar. Puxado por outro parceiro, que é o CCLE. E por o desdobramento das nossas ações. Tudo isso teve aí muitos entraves, muitas discussões, muitos anseios e angústias, mas a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Visto que o núcleo de educação ele tem um grande desafio, que é pensar a educação num país onde não se valoriza tanto isso. Um plano para 2008, um pensamento que a gente tem aqui é a retirada. A gente quer minimizar ou extinguir os entraves burocráticos na mesa da conversa com o governo. A gente quer tentar solucionar esses problemas. A realização do seminário para educadores quilombolas, que esse é um sonho do núcleo de educação, que foi pensado no ano passado. E agora está mais apalpado com essa ideia do projeto SAVE, que já garante... Porque isso é uma ação bem gigantesca, que a gente quer envolver todos os educadores das comunidades quilombolas para sentir ali a comissão, para sentir a realidade da educação quilombola nesse seminário. E daí a gente vai propor novas ações, e essas ações, o núcleo de educação já está pensando isso, realização de ações para construção das diretrizes da educação quilombola. Tudo isso pensando em vocês, o apoio dos outros núcleos, o apoio da SAVE, o apoio do Centro de Cultura, da QCC, a derrubada desse entrave burocrático também pode nos ajudar, e novas ações vão ser geradas aí, por isso que eu coloquei ali, realização de ações, porque esse seminário vai demandar outras ações anteriores e posteriores. Aí a gente listar elas aqui, a gente achou que não seria interessante. Porque a ideia do... Antes que eu esqueça, tem uma coisa ali que nós colocamos que eu queria rediscutir. Não sei se vocês que estavam no grupo concordam, que é aquele ponto ali em que a gente coloca definir critério para